Bom dia, galera, tudo bem com você? Como que foi seu fim de semana? E aí, vamos começar a semana, né? Ontem eu não falei sobre as mulheres, mas hoje nós vamos retomar aqui. E nós estamos no cenário ali, né? De Raquel, de Rebeca, e de repente aparece Lia. Lia, filha de Labão, o trapaceiro, né? É aquela que aparece. Ela é a irmã mais velha de Raquel. E, e então Labão, né, depois do encontro que Raquel tem ali com Jacó, faz a trapaça e nesse cenário Lia entra em ação e acaba se deitando com Jacó. Jacó tem então que trabalhar por mais 7 anos para poder ter a mão de Raquel, porque segundo os costumes da época, como a gente já viu aqui na outra devocional, era o costume da época que a mais velha da família se casasse primeiro que a mais nova, né? E aí a pessoa sai de um país, de uma cidade para outra, não procura conhecer os costumes e cai no conto da carocha do seu tio, porque além de sogro, era tio. E um tio desses, né, a gente não precisa de mais nada, né, gente? E nesse cenário aí de Raquel, de Lia, né, e acaba aparecendo na história porque acaba sendo mãe de 6 filhos das 12 tribos aí de Israel, né? E nesse cenário aparece uma outra mulher, né? Nessa encrencaiada que tá na família aí de Raquel, de Jacó, de Lia, aparece Bila. Mas eu queria que vocês vissem o que acontecia com essas mulheres, né, da história. Me parece que da mansidão que elas exerciam, de tantas injustiças que elas viviam, nascia algo que era muito forte e inquebrável, que era a força que provém da mansidão, né? Então, assim Raquel lhe deu Bila, sua serva. Gênesis 30:4. Vai vendo esse cenário, né? Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Mateus 5:5. Paulo escreveu, porque quando sou fraco, então sou forte, 2 Coríntios 12:10. Ana orou, o Senhor abaixa e também exalta, 1 Samuel 2:7. Maria entoou um cântico de louvor, o Senhor exaltou os humildes, Lucas 1:52. Davi explicou, Deus a um abate, a outro exalta, Salmo 75:7. Aqui vai dizer que a força provém da mansidão. Se você está sendo humilhado, lutando contra algum tipo de opressão, será, gente, nos dias de hoje, será que a gente está passando por isso? Né? Ou vivendo tempos sombrios, crie coragem, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, não sobre o homem. Né? Não, tudo que você faz não é para o homem, por mais que ele ache que é. Por mais que ele ache que ele está exercendo e fazendo, às vezes ele está te humilhando. Mas nós fazemos tudo, nós passamos por todas as coisas, todos os desafios, entregando para o Senhor, porque Ele é a nossa justiça, a justiça que já aconteceu lá na cruz. Né? E humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus para que Ele, no tempo oportuno, o exalte. Não que a gente busque isso, mas a gente muitas vezes se sente mesmo, poxa, tô fazendo de tudo e olha o que eu tô recebendo de volta. E a gente acaba desanimando nesse processo, né? Mas lá em 1 Pedro 5,6 diz que há uma honra, há uma exaltação, há uma recompensa. Acho que essa palavra cabe melhor, né? Essa palavra entra melhor. Sentenciada a uma vida de escravidão, Bila não tinha planos para seu futuro. Sua vida não lhe pertencia depois de ter sido escrava de várias pessoas. Seu dono a entregou a Raquel quando ela se casou com Jacó, Gênesis 29:29. Bila, porém, recebeu as bênçãos de Deus em meio à sua vida de humilhação. Bila não podia deixar de notar as tensões domésticas em seu novo lar. Jacó casara-se com Lia e também com Raquel, e quando Lia começou a dar-lhe um filho após o outro, a estéril Raquel passou a arder de inveja da irmã. Certo dia, gente, eu não sei nem se essa palavra ela cabe aqui. Não é você ama o seu marido te ama, mas nos costumes da época ele podia coabitar com outra mulher. E de repente, ela que queria tanto um filho, começa a ver a outra tendo filhos. Eu não acredito que esse sentimento
Era um sentimento, acho que ela se sentia injustiçada e não invejosa. Eu acredito porque, gente, não vem dizer para mim que nós somos da terra e nós não vamos nos sentir em algum momento injustiçados. Só que aqui ela estava olhando para o homem, se ela olhasse para o Senhor, ela ia ver que ela estava contendendo com o Senhor, né? E não com o homem. Porque se a mulher estava dando filhos, é porque Deus tinha permitido que ela gerasse, né? E Deus estava trabalhando com Raquel. Mas pode ser, né? Como muitas pessoas acabam sofrendo, eu falo que é sofrer, né? Você invejar a grama do vizinho, que na sua concepção é mais verde, gente. Às vezes pode ser mais verde, mas talvez você não sabe os tocos que aquela pessoa tem que tirar para ter aquela grama. Então, eu não acredito, eu estou falando de mim, né? Mas a gente sabe que o coração do homem ele é enganoso e cada um é de um jeito. Mas partindo de mim, eu não acredito que Raquel, pela forma como ela aparece aqui na Bíblia, que ela teria inveja de Lia. Eu acho que ela se sentia injustiçada e que ela queria muito ter um filho, né? Ela sofria, mas não porque ela estava vendo a irmã gerar, porque ela não gerava. Eu acho que isso dava mais dor no seu coração. Não é inveja. Você entende? Às vezes as palavras elas são cruéis. Eu também não posso afirmar que não seria, mas também não posso afirmar que seria uma inveja, né? Posso afirmar que seria uma dor, né? Que ela tinha no peito, porque uma mulher que não gera, ela em algum momento sofre, né? Depois Deus cura, Deus trabalha, muitas vezes algumas vêm gerar, outras adotam e depois geram do próprio ventre, né? E Bila não podia deixar de notar as tensões domésticas, né? Raquel anunciou: eis aqui Bila, minha serva. Certo dia, durante uma discussão acalorada com Jacó, Raquel anunciou: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo. Por meio dela, Bila acabara de ser humilhada novamente, né? Mas na mansidão surge a força. Por que Bila aparece aqui para nós? Dan foi o primeiro filho de Bila com Jacó. E da descendência de Dan nasceu Sansão. Olha só como o cenário vai se desenhando. O eminente juiz e libertador de Israel, cuja força física excepcional foi grandemente usada por Deus. Juízes 13:16. Naphtali foi o segundo filho de Bila, com Jacó. Ele também foi um homem forte e fundou uma grande tribo de povos. A humilde serva Bila foi abençoada com 2 filhos que foram herdeiros legais de uma grande parte da imensa riqueza de Jacó e que se tornaram líderes poderosos de 2 das 12 tribos de Israel. Da mansidão surgiu a força. Então aqui fica claro que Bila era uma mulher mansa, era uma mulher sem calma, uma mulher, né, que apesar de todos os seus devaneios, de todas as suas lutas, né, ela foi uma mulher que marcou a história, trazendo Naphtali, trazendo aí também da descendência dela, Sansão. Queridos, muitas vezes você não é o filho da promessa. Talvez você seja o filho da misericórdia. Só que entenda uma coisa, em tempos como esse que nós temos vivido, os filhos da promessa têm passado e os filhos da misericórdia têm sido levantados. Talvez na sua igreja, como em tantas outras, você vê um favorecimento para as pessoas que são mais abastadas, né? Não, Simone, não, aqui não tem isso, né? Mas como você vê um favorecimento? Talvez você nunca foi convidado para se assentar na mesa dos seus pastores. E talvez eles o façam de vez em quando. Porque, gente, pensa, você tem um rebanho enorme. E você vai atrair mais próximo de você as pessoas que você tem afinidade, né? E todo mundo tem, né? Isso não é pecado. Só que eu estou dizendo daquelas questões que a gente sabe que fica latente. Pessoa que não é da sua igreja, que acabou de chegar e de repente tem um favorecimento repentino, né? Em algumas situações ministeriais, até mesmo. Então, isso está recheado, as igrejas estão recheadas disso, né? Mas não cabe a nós, não cabe a nós.
né? Graças a Deus que, na onde eu estou congregando atualmente, primeiro que eu cheguei agora, né? Eu cheguei agora, então nós éramos os filhos mais velhos na outra igreja onde estávamos, que acabou que fechou, né? Pandemia, um monte de questões aí que não vem ao caso. E nós chegamos lá, e lá, por mais que nós tenhamos currículos ministeriais, não é assim que a gente fala, é assim como no trabalho. Você vai para a fila de trás e você começa de novo toda uma trajetória nesse lugar, né? Só que eu quero dizer para você, não desanime, não desanime, porque assim como Zilpa, se você tem se sentido deixado de lado, se você tem se sentido humilhado, se você tem se sentido no meio de uma confusão que nem sua né? Zilpa ficava ali olhando, falou, meu Deus, agora estou numa nova casa, tenho que aprender todos os costumes de novo, né? E é por isso que eu estou citando esse exemplo. Então a gente precisa voltar lá no final da fila, e não importa o que você já vivenciou nos lugares por onde você passou. A pessoa que está à frente, ela vai de novo ter que aprender a confiar numa pessoa que ela não conhecia, porque você lenhou no reino de Deus, mas não lenhou com aquela pessoa, né? E por mais que seja pastor, por mais que seja um homem e uma mulher de oração, eles já têm uma história, eles já têm pessoas que estão ao seu lado. E muitas vezes você, que era braço direito, está se sentindo no meio da multidão. E você está se sentindo esquecido. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor não se esquece. O Senhor não se esqueceu. Talvez do filho predileto você foi para o filho da misericórdia. Queridos, mas quando Deus levanta alguém, né? Talvez você fale assim, eu estou afastada, nem na igreja eu estou. Mas talvez você se senta assim dentro da sua casa. Pessoas que não servem na sua mesa, pessoas que não pagam o preço da limpeza da sua casa, às vezes entram e têm um lugar de honra maior do que aquele que você acha justo. Mas eu quero te dizer algo. Deus é aquele que honra. Deus dá honra a quem tem honra. Então, não pare em circunstâncias, em situações que são temporais. Porque aquele que é eterno, que viu você, né, desde quando ele gerou você lá nos fundamentos da terra, que trouxe você para a barriga da sua mãe, que trouxe você para esta terra, certamente ele não se esqueceu do que ele falou e do que ele sonhou para você. Talvez você não esteja vivendo os sonhos dele porque você não tem se posicionado a isso. E talvez sua vida tenha passado e você não entende porque que você não tem acessado coisas. Queridos, nós vivemos um tempo como igreja de Cristo que está muito difícil. Então, você que está em casa, nós precisamos de um corpo. A Bíblia diz isso. E nós precisamos mesmo, tá? Então, assim, se apresse a buscar um lugar para você e para sua família. A Bíblia vai dizer, ensina o seu filho por onde deve andar. Que até na velhice, mesmo na velhice, ele não se esquecerá. Você precisa marcar a história dos seus filhos diferente do que a sua não foi marcada. Muitas vezes a sua não foi marcada, né? Mas nós temos uma paternidade que é celestial. E você, como filho, tem visitado seu pai? Né? Tem estabelecido um lugar para falar com seu pai? Então comece estabelecendo um quarto de guerra onde você está na sua casa, porque Deus nos empurra para o meio. Essa fome, essa vontade de estar em contato com as coisas de Deus vai gerar em você vida, e você vai buscar. Você não vai passar por essa terra sofrendo tudo que tem aqui e ainda ir para o inferno no final. Não, você vai dizer, olha, eu tenho uma identidade. E apesar que esse documento aqui ele não está sendo usado, porque eu deixei ela no fundo de uma mala que eu tinha aqui e esqueci a minha origem, mas eu tenho um pai. E eu quero viver tudo o que essa palavra, que é o meu testamento, diz que eu tenho direito. Queridos, comecem a dar passo. Você é filho. Talvez você tenha uma identidade de filho e está vivendo fora da casa do pai, né? Então, assim como Zilpa, né, que é uma mulher que já tinha passado por vários senhores e senhoras, talvez ela estivesse cansada, já chegou na casa de Raquel e de Lia cansada, e chega lá, ela precisa se enculturar naquele costume, na forma como aquela casa ela é regida, e ali ela tem que se deitar com um homem e dar filhos para aquele homem. Gente, pensa, né? A Bíblia é recheada de situações que nós não vamos conseguir entender. Mas ela obedeceu. E dessa obediência veio 2 filhos importantes sobre a história que nós conhecemos.
Então, nessa manhã, eu quero pedir que o Senhor te alcance, né? E talvez você não é um filho da misericórdia, talvez você é um rei sobre a terra. Talvez Deus te levantou em algum lugar e tem vida sobre você. Preste atenção como você trata as pessoas da sua casa, da sua igreja, as pessoas que o Senhor traz para perto de você, né? Preste atenção. Veja se você não está favorecendo alguém por causa de finanças ou não. Às vezes está favorecendo porque simplesmente você gosta. Queridos, mas mesmo nesse favorecimento, o Senhor está? É o Senhor? Porque se for, não importa o que as pessoas vão pensar ou dizer, né? Mas se não for, coloca a sua cabeça no pó, o seu rosto no pó e pergunta para o Senhor, né? Pergunta para o Senhor o que as vidas que estão sobre o seu legado precisam. Se você é pastor, se você é pastora, se você é um homem e uma mulher de Deus que foi chamado à frente, querido, seja rápido a ouvir a voz do Senhor. Então vamos orar? Pai, nesta manhã, Deus, nós somos tão falhos, nós somos humanos, nós somos, Senhor Jesus, tão pequenos. Pai, nós oramos, nós falamos daquilo que está no nosso coração. Mas o Senhor ministra o coração dos teus filhos, o Senhor ministra os nossos corações, não por causa dos nossos sentimentos, mas sim por causa daquilo que o Senhor é. Deus, muitas vezes nós estamos ministrando algo e o Senhor direciona outra coisa. E porque o Senhor é livre, o seu Espírito Santo é a liberdade em nós. E eu te peço nesta manhã, Senhor, alcança a vida dos meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra, que ouviram sobre Zilpa, que essa história possa marcar a minha e a sua vida e que nós possamos aprender que mesmo nos momentos mais improváveis, Deus faz milagre. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Beijo grande da Si e até a próxima.